Fala galera, tudo bem? Vamos dar continuidade aí a mais um desenvolvimento do nosso PET. Hoje vamos falar aí do plano de estudo tutorado 8º ano, é o nosso PET volume 3. Para desenvolver esse conteúdo a gente vai utilizar aí um software para facilitar chamado GeoGebra. Vamos trabalhar aí com o conteúdo e as atividades da semana 1. Então nós temos aí o nosso desenvolvimento e as nossas atividades. Inicia-se esse PET, né? Falando aí da geometria. A geometria estuda a forma e as propriedades de objetos e figuras planas e não planas. Uma figura é plana quando todos os seus pontos pertencem ao mesmo plano. Por exemplo, o piso de uma sala pode ser considerado um plano, enquanto uma caneta é um objeto não plano. Duas figuras geométricas são coplanares quando todos os seus pontos pertencem ao mesmo plano. Retas, ângulos e segmentos. Ao marcar dois pontos distintos P e Q no piso de um plano da sala e uni-los em uma única linha, determina-se uma reta T. Uma reta reúne infinitos pontos alinhados em uma mesma direção. Para desenvolver, a gente vai agora para o software GeoGebra. Iremos marcar os pontos P e Q e localizar a reta T. Então, aqui no meu software, né? Vamos marcar o ponto P. Vou renomear ele aqui, ó. Ponto P, ele é maiúsculo. E vou marcar aqui o ponto Q. Para mim traçar uma reta T passando por esses dois pontos, automaticamente essa reta tem que estar aqui, ó, alinhada nesses dois pontos. E essa reta vai chamar de reta T. Tá aqui o nome da reta, passa pelo ponto Q, P e o ponto Q. O que está dizendo lá? Que entre esses pontos eu tenho infinitos pontos alinhados, ou seja, essa reta é a união de infinitos pontos. Se eu ver aqui, der um zoom aqui, ó, eu percebo, né, que esses pontos estão alinhados numa mesma reta. Então, a gente tem aqui, né, o desenho da reta T com os pontos P e Q. Ângulo é a figura plana formada por duas semi-retas de mesma origem. A origem contida é o vértice V e as semi-retas são VA e VB. Chama-se lados dos ângulos. Geralmente, o ângulo é medido em graus, unidade que é representada pelo símbolo. Voltando aqui na nossa tela, vamos iniciar então. Ele pediu um vértice V e falou que são duas semi-retas. Posso fazer aqui, ó, VA e VB. Vou apagar aqui o nome das semi-retas. E ele disse que ângulo é a medida dessa abertura aqui, ó. Ou seja, nesse caso aqui que eu fiz aqui, ele me deu um ângulo, né, AVB, ele me deu um ângulo aqui de 50,43 graus. VA e VB são os lados do ângulo, V é o vértice. Então, na nossa apostila, nós temos aí um ângulo de 120 graus. Com os mesmos dizeres, tá ok? Eu tenho VA, VB e abertura do ângulo. Um segmento de reta é um conjunto de pontos do plano. Constitui-se por dois pontos extremos, P e Q, e por todos os demais pontos da reta que passam por esses dois pontos e ficam situados nesses dois pontos extremos. É como se eu tivesse um ponto e outro ponto. Esse ponto seria o meu ponto P,
esse aqui seria o meu ponto Q. E ele fala que um segmento de reta é a união dos pontos entre esses dois aqui. Tranquilo? Então, aqui eu posso ter também vários outros pontos, né? É importante notar aí que eles estão numa mesma linha, numa mesma direção. Então, eu tenho aí a representação aí. Questão número 1. Um ângulo de uma volta completa mede 360 graus. E um ângulo de meia volta é conhecido como ângulo raso, medindo 180 graus. Voltando aqui no nosso exemplo, eu posso obter aqui, ó, vou criar uma semi-reta. E aqui eu tenho a medição do meu ângulo. Note que esse ângulo, na medida que eu faço a abertura aqui, ele vai aumentando. O que ele quis dizer? Que esse ângulo, quando ele dá a volta completa, ele mede 360 graus. E quando ele dá só meia volta, ele vai medir 180 graus. Tranquilo? Então, depende dessa abertura aqui que eu estou em aqui, ó. Quando eu unir aqui, ele vai sumir porque ele considera que zerou. Mas é o mesmo que 360 graus. Então, a gente tem a medida aí de um ângulo de 360 graus e de um ângulo raso que mede 180 graus. Ângulo agudo é qualquer ângulo cuja medida está compreendida entre 0 e 90. E ângulo obtuso é qualquer ângulo cuja medida está compreendida entre 90 e 180. Vindo aqui comigo aqui, vamos fazer aqui a origem V. Vou marcar uma semi-reta. Que é o ponto A. Vou marcar aqui um ângulo de 90 graus. E um ângulo de 180 graus. Estou aqui só demonstrando para você o ângulo de 90 graus. Vou fazer uma outra semi-reta qualquer e vou medir esse ângulo aqui. O que ele quis dizer foi o seguinte: que qualquer ângulo que eu tiver que esteja do zero até antes de 90, ou seja, esteja compreendido entre 0 e 90, ele é chamado de ângulo agudo. Passou do 90, ele é chamado de ângulo obtuso. Ele está compreendido entre 90, por exemplo, aqui eu tenho um ângulo de 104 graus, 104,22 graus, 103,62 graus, todos aqui são ângulos obtusos. 117, 135, 157, até chegar bem próximo aqui de 180. Isso aqui também ocorre, ele vira agudo quando ele está entre 0 e 90. Então aqui eu tenho um ângulo de 30, de 40, 50 e assim por diante. Tranquilo aí? Então na demonstração aí nós temos aí os ângulos agudos, tá? A gente tem um ângulo aí de 15 graus, de 45 e de 80. E também nós temos aí os ângulos obtusos, que são o ângulo de 110, 135 e 175 graus, né? Por exemplo, AVB, AVC, AVD, mesmo ângulo aqui, ó. Tranquilo? Como podemos calcular um ângulo cuja medida, como podemos classificar um ângulo cuja medida é 140 graus? Ele é agudo ou obtuso?
Vamos lá, galera, vamos pensar. Ele está entre 0 e 90 ou entre 90 e 180? Então, 140 está entre 90 e 180, ou seja, ele está no nosso segundo quadrante aqui. Então, ele é um ângulo obtuso, né? Pois o mesmo é maior que 90 e menor que 180 graus. Ângulos complementares, suplementares e replementares. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90. Dois ângulos são suplementares quando a soma é 180 e eles são replementares quando sua soma é de 360 graus. Vamos fazer aqui no software comigo aqui. Eu tenho um ângulo aqui, vou marcar um ângulo qualquer de 35 graus. Então, eu tenho aqui um ângulo de 35 graus. Está expresso ele aqui, ó. Eu posso vir cá e marcar mais um ângulo a partir desse aqui de 55 graus. Vem aqui, ó. Marquei ele aqui. Ele está expresso aqui. O ângulo BAB' e o ângulo B', são ângulos complementares. Por quê? A soma deles dá 90 graus. Se eu vier aqui e realizar essa medição aqui, ó, BAB', eu percebo aqui, ó, que já me deu aqui, ó, vale 90 graus. Então, aqui eu posso considerar que esses ângulos são complementares. Então, eu tenho isso aí no exemplo aí na sua apostila. Dando continuidade aí, vou marcar aqui o ponto V, que vai ser o nosso vértice, e vem aqui e vou marcar uma semirreta qualquer, com esse ponto sendo o ponto A. Eu vou marcar um ângulo aqui de 35 graus. Então, aqui eu vou renomear esse ângulo aqui para B. E já percebi aqui, né, que ele me deu aqui, ó, o valor dele de 35 graus. Se eu vier aqui marcar mais um ângulo, partindo desse aí, de 145 graus, vou marcar ele aqui com a semirreta. Ou seja, se eu somar 35 com 145 graus, vai totalizar em 180 graus. Então, eu posso falar que esses dois ângulos, olha lá a medida lá que eu fiz aqui, ó, que esses dois ângulos são o quê? Suplementares. Por quê? A soma deles dão 180 graus. Então, eu falo que AVB e BV, B' são suplementares. Então, eu tenho um exemplo aí, ó. AVB mede 35 graus, BVC mede 145, somatório dá 180. Então, eles são ângulos suplementares. Ou seja, complementar 90, suplementar 180 graus. Agora, a gente tem o replanares. O que eu posso dizer aqui? Marco um vértice aqui, V. Vou marcar um lado aqui, A, qualquer. Vou vir aqui, ó, vou marcar um ângulo de 135 graus. Esse aqui é o B. 135 graus. Se eu vier aqui agora e marcar um ângulo de 225 graus, eu percebi aqui, ó, que eu fechei. O A é o primeiro ponto que eu tinha. Percebe-se que o C está bem em cima do A. Tranquilo? Ou seja,
esse somatório aqui, ó, de 135 com 225 vai me gerar o quê? 360 graus. Eu venho aqui, ó, marcar aqui de novo. Olha só, venho girando, completou aqui, ó, 360 graus. Tranquilo? Então a gente volta aqui, ó. Nós temos aí, né, os ângulos totalizando aí 360 graus. Por exemplo, o suplemento de um ângulo de 140 é 40, que pode ser calculado 180 menos 10. Vem aqui comigo aqui no nosso quadro. Ó, a gente não fala que o ângulo, para ele ser suplementar, ele somado com o seu outro ângulo, tem que dar 180. Então, por exemplo, eu tenho aqui 140 graus, mais um ângulo X que eu não conheço. Isso tem que dar 180 graus. Para me tirar esse 140, eu coloco 140 menos 140 mais X. Se eu acrescentei menos 140 aqui, eu acrescento menos 140 do outro lado. 140 com 140 corto. 140 menos 180 menos 140. Ou seja, o ângulo que é suplementar ao de 140 é 40. Por quê? O somatório entre eles vão me dar um ângulo de 180 graus. Então, tá aí a representação aí, ó. 180 menos 140, 40 graus. Tranquilo aí? Dando continuidade aí. O transferidor, questão número 2. O transferidor é um instrumento que ajuda a construir um ângulo. A partir de sua medida em graus, na figura a seguir, vê-se a imagem de um transferidor corretamente posicionado para medir os ângulos diversos aí. Todos com vértice no ponto A. Então, eu tenho AVB, AVA primeiro, AVB, AVC, AVD, AVE, AVG. AVG não está escrito, mas nós temos AVH e AVI. Determine as medidas desse ângulos aí, dos ângulos. Então, vem aqui no quadro aqui comigo aqui. Vou fazer uma única medição aqui e você consegue determinar o restante aí. Para isso, a gente vai utilizar uma régua e um transferidor. Eu venho aqui, por exemplo, ó, lá na apostila lá está me demonstrando lá um ângulo de 30 graus. Tá? Então, aqui eu tenho a minha origem, que é o V. Venho aqui, ó, coloco sobre a origem. Venho aqui no transferidor, faz a leitura aqui de 30. Tiro ela e marco aqui corretamente, ó. Então, eu tenho o ângulo AVB. Medindo quanto? 30 graus. Posso até pôr setinho aqui, ó. Tranquilo? Então, se eu já tenho esse ângulo aí, que é o caminho inverso, você só deve pegar o transferidor, colocar no centro e fazer a leitura da medição aí. Percebe 0 e 30. Tranquilo? Então, assim, é só fazer todas essas medições aí e você consegue determinar aí a medição de cada ângulo aí. Tranquilo? Faz uma leitura aí que também é visível. Com a ajuda de um transferidor, desenhe em seu caderno cada ângulo separadamente. Depois classifique em agudo ou obtuso, lembrando que agudo é menor que 90, obtuso é maior que 90. E escreva os nomes especiais de algum desses ângulos recebe. Para cada ângulo agudo, somente os agudos, escreva o ângulo complementar e o suplementar. Então, o primeiro ângulo que eu tenho aí é o AVA. Ele é um ângulo que mede 0, né? Ele é um ângulo agudo. Aí tá errado na apresentação, tá? Ele não recebe esse nome de agudo, não.
O ângulo complementar dele é 90, porque a soma tem que dar 90 e o suplementar 180. Então, você me desconsidera aí o agudo. Depois eu tenho o AVB. O AVB ele mede 30. Esse ângulo, sim, ele é agudo. Por quê? Ele está entre 0 e 90 graus. O complementar dele é 60 e o suplementar dele é 150. O somatório vai dar 180. Eu tenho o AVC, que mede 45 graus. O complementar fica sendo 45, suplementar 135. Também é um ângulo agudo. Eu tenho o AVD, que mede 60 graus, ele também é um ângulo agudo. O complementar é 30 e o suplementar 120, totalizando aí, respectivamente, entre 90 e 180 graus. Eu tenho agora o AVE, e esse mede 90 graus. Esse ângulo é chamado ângulo reto. Eu tenho o AVF, esse ângulo mede 120 graus, como ele é maior que 90, ele é chamado de obtuso. Ou seja, ele está entre 90 e 180 graus. Depois nós temos aí o AVG, que mede 135 graus. É um ângulo obtuso. Depois vem o AVH, medindo 150 graus, é um ângulo obtuso. Depois nós temos o AVI, que mede 180 graus, conhecido como ângulo raso. E aí nós temos todos aqueles ângulos, né, detalhados aí. Nós temos aqui o primeiro, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180. Tendo em vista que todos têm um vértice V e a origem no ponto A. Tranquilo? Ângulos congruentes, consecutivos, adjacentes e opostos pelo vértice. Ângulos que possuem a mesma medida são congruentes. Vamos lá no nosso GeoGebra. Então, aqui, ó, eu tenho... Vou fazer um ângulo aqui, ó, de 30 graus. E vou fazer um ângulo aqui também de 30 graus. Vou tirar ele um pouco aqui, ó, para não atrapalhar lá. Vou traçar semi-retas aqui, ó. Ó, esses ângulos estão desenhados de uma forma diferente, mas a abertura dele é a mesma. Então, ele tem a mesma medida, ou seja, esse ângulo aqui, ó, é congruente a esse ângulo. São ângulos iguais. Tranquilo? Dois ângulos são ditos consecutivos quando têm um lado comum e compartilham o mesmo vértice. Vou criar aqui o ângulo consecutivo. Olha aqui, ó. Eu tenho esse ângulo. Vou pegar... Opa. Fiz errado aqui. É porque eu tenho que pegar aqui a semi-reta. Peguei medições aqui qualquer. Tranquilo? Então, eu vou vir aqui e vou medir, ó. Esse BAC. E eu tenho BAD. Tranquilo até aí? Esses ângulos são o quê? Consecutivos. Por que eles são consecutivos? Esse mede 70, esse 38. Vou tirar eles aqui, ó. Esse ângulo de 38 e esse ângulo aqui, ó, todo é 70. Tranquilo? Deu para ver a diferença aí entre eles? Eles são consecutivos. Por quê? Ele tem o mesmo lado em comum. Olha o ângulo, só o ângulo alfa. Tá vendo? Agora eu vou tirar aqui e vou deixar só o ângulo beta. Percebe-se que AB ele é
o mesmo lado nos dois? E o A é o vértice dos dois também? Então, eles chamam de ângulos consecutivos. Agora, se eu pegar aqui, ó, fizer uma marcação aqui, ó. Vou fazer nesse mesmo ângulo aqui, ó. Vou pegar aqui e vou fazer essa marcação aqui, ó. Agora eu criei mais um ângulo aqui, ó. Ó, eu tenho o ângulo alfa e eu tenho o ângulo gama. Deixa eu puxar ele aqui para cima aqui, ó. Beleza? O ângulo alfa é constituído de BAC. O outro ângulo gama é constituído de CAD. Esses ângulos, além de ser consecutivos, eles são o que lá que fala? Adjacentes. Por que eles são adjacentes? Porque o lado comum deles é o CA, eles têm o mesmo vértice e eles não têm nenhum ponto interno. Tranquilo? Então, o ângulo adjacente, ele não pode ter nenhum ângulo interno. Quando eu tiro o ângulo gama e volto o ângulo beta, o lado comum passou a ser AB, o vértice A. Só que eles têm esse ponto interno, que é o ponto C. Ele está dentro do ângulo ACD. Então, ele não é adjacente. Então, conforme fala aqui, ó, os ângulos AVB e AVC possuem o mesmo vértice e o mesmo lado comum, que é o VA. Logo, são ângulos consecutivos. O ângulo AVB e BVC possuem o mesmo vértice, que é o V, e o mesmo lado, que é VB. Logo, eles são chamados de ângulos adjacentes. E eles não têm nenhum ângulo em comum. O que no primeiro caso aqui tinha esse ponto interno aqui, ó. Entendeu? A diferença é essa, é o ponto interno. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando um deles são prolongamento do lado dos outros. Ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida, portanto, são congruentes. Vem aqui comigo aqui que nós vamos desenhar eles aqui, ó. Eu tenho um ângulo aqui, ó, um vértice aqui, ó. Vamos chamar de vértice V. E eu venho aqui e vou marcar um ângulo qualquer aqui, ó, de 30 graus. Tá marcado aí o ângulo de 30 graus. Beleza? Se eu fizer o prolongamento de VA para cá e VA para lá, vou mudar esse ponto aqui, ó, vou colocar o nome dele de B. Então, repetindo, se eu fizer o prolongamento de VB e VA, vai ficar dessa forma aqui, ó. Vou traçar agora uma reta, que aí me auxilia, ó. Vou marcar dois pontos quaisquer aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, é oposto pelo vértice. Então, eu teria o ângulo D, eu teria o ângulo CVD. Não marcou aqui, não. CVD. Os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Se eu puxar aqui a medida, lá, ó, 30 graus. O mesmo ocorre com esse lado aqui de cima. Se eu pegar aqui, ó, e marcar esse ângulo aqui, ó. Vou tirar os dois primeiros, que é o alfa. E vou vir aqui, ó, nesse. Vou só mudar a cor aqui, só para ficar mais fácil a visualização. Então, percebe-se lá, ó, esse ângulo com esse, os vermelhos aqui, ó, são opostos pelo vértice, tem a mesma medida e o mesmo ocorre aqui. Ou seja, o ângulo oposto pelo vértice é quando eu tenho um prolongamento
dos dois lados dele. Eu formo do lado oposto, né, o vértice continua o mesmo, o ângulo de mesmo valor. Então, nós temos aí um exemplo aí, né, de ângulos opostos pelo vértice. Então, eu tenho AVB e CVD são opostos pelo vértice, tem AVC e BVD também são opostos pelo vértice. Segmentos congruentes, consecutivos, colineares e adjacentes. Dois segmentos são congruentes quando eles têm a mesma medida. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer um segmento de mesma medida. Se eu pegar esse segmento aqui, ó, com a medida de 3, com a medida de 3, posso bagunçar ele aqui, ó. O sentido dele, a direção tá totalmente diferente, tá vendo? Mas se eu pegar aqui, ó, e medir ele, eu vou ver que, ó, a medição de AB deu aqui, ó, 3. E a medição de CD também deu 3, percebe? Então, se eles têm o mesmo tamanho, então eles são congruentes. Consecutivos. Dois segmentos são consecutivos quando possuem um ponto extremo em comum e não possuem nenhum ponto interior comum. Beleza? Então, ó, são consecutivos. Vou vir aqui, ó. Esse segmento AB é consecutivo com esse. Tranquilo? Porque o ponto da extremidade é o B, ó. AB e BC, ele já tem um ponto em comum. O B pertence a esse segmento e pertence a esse segmento. Então, são segmentos o quê? Consecutivos, tá? Note aqui que a medida deles garante que eles não são congruentes. Eles poderiam também ser congruentes e consecutivos. E não possuem nenhum. Dois segmentos são colineares quando estão na mesma reta suporte. Agora, colineares. Vem aqui, ó. Vou traçar primeiro uma reta. Então, eu venho aqui e vou pegar dois segmentos. AB e B e CB. Percebe-se que eles estão na mesma reta F? Então, esses aí são colineares. Tranquilo? Eu tenho um outro exemplo aqui que eu poderia ter o segmento também. Deixa eu tirar esse segmento aqui, ó, D. Eu poderia ter o segmento AB e BC. Tranquilo? Então, o primeiro segmento é esse, depois é esse. Também está na mesma reta. E nós temos depois aí os adjacentes. O adjacente garante o quê? Que eu não posso ter ponto interno. Então, eu teria que ter... Vou tirar o ponto C aqui, ó. Aí eu vou ter A, C e C, B. Olha para você ver, eles estão na mesma reta, AC e CD, só que eles não têm ponto interno em comum. Por quê? O primeiro segmento termina aqui, o segundo inicia aqui e termina aqui. É diferente, tranquilo? Então, aqui são segmentos adjacentes, beleza? Eu posso ter eles todos numa mesma reta. Se eu vier aqui, ó, colocar uma reta aqui qualquer, eu vou vir aqui, vou fazer um segmento de tamanho 3, venho aqui e faço um segmento de tamanho. Aqui deu, eu errei aqui, ó. Vou traçar o eixo Y para me ajudar aqui. Vou pegar uma reta aqui qualquer, só para garantir que tá retinho. Tiro o eixo Y. Vou vir aqui com um segmento comprimento fixo. Vou marcar um segmento de 4 e o outro com 4.
Então, o segmento AC e CD são congruentes, têm o mesmo tamanho. Beleza? São consecutivos? São, porque terminou o C, iniciou o D. Então, ó, eu tenho congruentes, consecutivos. São colineares? São, porque estão na mesma reta. São adjacentes? São, porque não tem nenhum ponto interno em comum. Tranquilo? Retas concorrentes, paralelas e perpendiculares. Retas concorrentes, a gente sabe que ela tem um único ponto, que se cruzam. Paralelas, elas nunca se tocam. E perpendiculares, elas formam um ângulo, né? 4 ângulos aí de 90 graus. Então, vamos lá para a reta. Ó, tem uma reta aqui qualquer. Essa reta aqui. Elas se cruzam? Cruzam. Elas se cruzam em qual ponto? Na interseção dessa com essa, no ponto E. Aqui, ó, o ponto E, ó. Então, essas retas são concorrentes. Para onde que eu mexer aqui, ó, ela vai ser concorrente, ó. Ah, pessoal, ela não está encostando agora, ó. Não, tá assim, o ponto E tá aqui, ó. Tá vendo? Só tirar o zoom aqui que você vai ver ela. Então, elas sempre vão ser concorrentes. Retas agora paralela. Eu tenho uma reta qualquer. Venho aqui e vou criar uma reta paralela a essa, passando aqui, ó. Elas nunca se encontram. Eu posso tirar o zoom aqui ao máximo, ó, não tem ponto em comum. Tranquilo? O exemplo disso aqui muito que a gente usa é nas rodovias, né? Aquela faixa que divide as pistas, né? Quando a faixa é contínua. Então, a gente tem aí essas retas paralelas. Agora, nós vamos mostrar aqui uma reta perpendicular. Então, eu tenho essa reta, eu venho aqui, ó. Vou criar uma reta perpendicular a essa, passando aqui, ó. Beleza? Ou seja, ela forma um ângulo de 90 graus. Para me medir e ter certeza, eu tenho que gerar uns pontos aqui e aqui, ó. Ela vai ter que formar 4 ângulos de 90 graus, tá? Eu vou vir aqui, ó, esse. Já gerou um ângulo de 90. Já me gerou um outro ângulo de 90. Me gerou o terceiro ângulo de 90. Me gerou o quarto ângulo de 90. Ou seja, eu formei 4 ângulos de 90, elas são perpendiculares. Então, eu tenho aí, ó, as retas concorrentes, chamadas também de oblíquas, as perpendiculares e as retas paralelas. Tranquilo? Questão número 3. Observe a figura e responda. Então, eu tenho a figura, eu tenho conhecimento já de reta perpendicular, reta paralela, reta oblíqua. Eu tenho conhecimento de ângulos, então, assim, oposto pelo vértice, né? Então, com isso aí, a gente vai desenvolvendo essa questão aí. Quais dessas retas são retas concorrentes, paralelas e perpendiculares? Galera, já tá aí, ó. Por exemplo, a reta T com a R é concorrente, a T com a S é concorrente, a T com a U é concorrente. Beleza? Isso é o que eu tô vendo aqui, ó. A V com a R é concorrente. Eu tenho a U com a R, eu tenho a U com a S. Então, eu tenho essas respostas aí, ó. Tranquilo? Paralela. Paralela é só a reta o quê? R com S. Não tem nenhuma outra. E perpendicular, que forma 90 graus. A única é a reta U com a reta V. Ou V com U. A ordem aí não tem problema, não. Tranquilo? O ângulo IHJ, chamado de ângulo reto, possui qual medida? Pessoal, IHJ é o ângulo reto. Automaticamente já sabemos aí a medida dele, né? 90 graus. É o ângulo reto. O ângulo BAH, olha ele aqui, ó. BAH. Tá aqui, ó. Esse ângulo. É suplementar ao ângulo BAC. BAC.
Se ele é suplementar, ou seja, ele complementa esse ângulo até 180 graus. Quanto que mede BAH? Se aqui mede 70, falta quanto? 110. E é um ângulo, posso chamar de obtuso. Os ângulos BAH, cadê ele? BAH e CAD são opostos pelo vértice. Se são opostos pelo vértice, eles são o quê? Iguais. Então, qual que é a medida do CAD? 110 graus, né? Também o ângulo obtuso. Qual é a medida do ângulo DAH? Vou lá, ó. DAH. O DAH, ele é oposto pelo vértice com CAB. Então, se tem a mesma medida, equivale a 70 graus, é um ângulo agudo. Os ângulos correspondentes, determinados por uma transversal e duas paralelas, são congruentes. Então, se eles são congruentes, eles são iguais. Qual é a medida do ângulo ADE? ADE. Olha para você ver, ó. Eu tenho esse ângulo, ele é formado por uma transversal e duas paralelas. Então, esse ângulo, ele é congruente a esse, ó. Se ele é congruente, ele tem a mesma medida. Então, se equivale a 70, aqui automaticamente 70. Então, é um ângulo agudo. Qual é a medida de FDG? Vamos achar aqui, ó, FDG. Se esse ângulo vale 70, ele é oposto pelo vértice com FDG. Então, né, aqui nós falamos de ADE, é oposto pelo vértice com FDG. Se é oposto pelo vértice, são iguais, né, são congruentes, então mede 70 graus, o ângulo é agudo. Qual é a medida de FDE? Então, FDE é um ângulo suplementar a FDG, ou seja, totaliza aí todo ele, né, em 180 graus. Se esse pedaço mede 70, automaticamente esse aqui mede 110 graus e é um ângulo obtuso. Ângulos colaterais determinados por uma transversal e duas paralelas se encontram do mesmo lado da transversal, são suplementares. Então, eles têm que estar do mesmo lado. Ó, eu tenho uma transversal, duas paralelas. Eles têm que estar do mesmo lado. E eles são suplementares, ou seja, a soma dele dá 180 graus. Os ângulos CAD, olha aqui, ó, CAD e ADE são colaterais internos, ou seja, sua soma dá quanto? 180 graus. Se esse ângulo nós achamos CAD vale 110, porque ele é suplementar a esse de 70, então esse aqui só pode valer quanto? 70. Então, o somatório dá 180 graus, beleza? 110 com 70, 180 graus. Os ângulos BAH, olha ele aqui, ó, BAH, esse ângulo aqui, ó, já sei que ele vale 110. E GDF são colaterais externos, ou seja, sua soma dá 180 graus, beleza? Para a soma dar 180, esse aqui é 70, então a soma é 180 graus, tranquilo? Letra K. Os segmentos DF, olha ele aqui, ó, DF e DA não são congruentes. Por quê? Tem tamanhos diferentes, é visível aí, ó. Mas são consecutivos e colineares? Olha lá, eles são consecutivos? São, porque eles têm um único ponto aqui na extremidade. São colineares? São, porque estão na mesma reta e não tem nenhum ponto interno. Beleza? Tranquilo? Então, letra K tá ok. Dando continuidade aí, questão número 4. Na figura abaixo, R é paralela a S. Encontra as medidas de cada ângulo indicado e classifique como agudo ou obtuso. Galera, se esse ângulo aqui e esse são, esse ângulo com esse aqui, ó, tem que dar a mesma medida. Então, o somatório de x com 2x tem que dar 180 graus. Vamos analisar aqui só para você ver, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vou pegar duas retas.
Vou lançar aqui uma paralela a essa. E uma transversal aqui, ó. É isso que eu tenho lá, ó. Ele falou o seguinte, que esse ângulo com esse aqui, ó. Ele fala que esse ângulo com esse tem que dar esse vale x, esse vale 2x. Qual que é o valor de x? Olha só para você ver, ó. Do jeito que eu fiz aqui, esse ângulo meu vale quanto? 20,94 graus. Esse meu aqui vale 159,06. Ou seja, o somatório dele dá 180 graus. Para me provar isso aqui, ó, ou eu somo ou eu venho cá e faço essa medida aqui, ó. Porque esse ângulo é o mesmo desse, ó. Então, vem cá e faça essa medida aqui, ó. Errei na medida. É aqui. Olha lá. Tranquilo? Deu 20,94. Ou seja, eu posso vir aqui, ó, e falar que x mais 2x é igual a 180 graus. Então, eu vou fazer aqui, ó, 4, letra A. X mais 2x é igual a 180 graus. 3x é igual a 180 graus. Divido todo mundo por 3. 3 dividido por 3 é 1, né? Tem gente que até hoje acha que é 0. 3 por 3 é 1, 1 vezes x, x. 180 por 3 é 60 graus. Então, aí a gente já encontrou o valor de x, que totaliza aí 60 graus. Tranquilo? A próxima questão. Eu tenho aí um ângulo aí. Eu tenho um ângulo de 130, um ângulo de 90 pedindo o valor do x. Eu sei que R é paralela com S. Tranquilo? O que a gente pode fazer aqui, ó, nesse caso? Vamos analisar os casos aqui, ó. Ó, eu tenho que ter a reta paralela. Eu tenho um ângulo aqui, ó, de 130 graus. Então, eu vou vir aqui e já vou lançar esse ângulo. Esse mede 130 graus. Só vou puxar esse ponto aqui, ó. Acho que eu não consigo, não. Mede 130 graus. Aqui, ó, vai passar um ângulo reto. Ou seja, uma reta perpendicular a essa, passando aqui, ó. Gerou um ângulo de 90 graus aqui, ó. Pode vir aqui, ó, e fazer essa medição aqui, ó. Gerou um ângulo de... Eu tenho que colocar um ponto aqui primeiro, aqui, ó. Tirar esse ponto daqui, ó. Achar só a interseção aqui, ó, para localizar esse ponto aqui, ó. Gerou um ângulo de 90. Ele quer descobrir qual é esse ângulo aqui, ó. Marquei errado aqui. Espera aí. Deu errado aqui, ó. Vamos fazer de novo aqui. Isso acontece, tá? Eu vou deixar aqui para mostrar que isso acontece. Ó, tem que ter essa reta. Eu tenho uma reta paralela a essa. Eu tenho um ângulo de 130 graus.
Então, vou vir aqui e vou marcar ele. Tranquilo? 130 graus, ó. Tá no ponto, tá tudo ok. Aqui passa uma reta perpendicular a essa, ó. Passa em qualquer lugar aqui, ó. E eu tenho a interseção desses pontos aqui, ó. Dessa com essa. Então eu posso falar aqui, ó. Vem cá e medir, ó. Esse mede quanto? 90. Ele quer a medida desse ângulo aqui, ó. Que é 40. Eu fiz por aqui, ó. No GeoGebra. Mas você não tem GeoGebra. Mas se aqui é 130, quanto que mede esse aqui, ó? Quanto? Quanto que falta para dar 180 graus? Não é 50? Aqui eu medi o ângulo externo. Vou só medir ele aqui para você ver, ó. Olha o valor dele aqui, ó. 50 graus. Se esse mede 90, esse aqui também mede 90. Se esse mede 90, ó, 90 com 50, 140. Então, esse ângulo aqui mede 140. Tranquilo? Então, vamos medir ele aqui para você ver, ó. Esse aqui mede 40, ó. Olha lá, ó, o tamanho dele, ó. Essa reta com essa não é paralela? Então, esse ângulo é o mesmo desse aqui, ó. Vou marcar um ponto aqui qualquer, ó. Então, esse ângulo é o mesmo desse, que mede 40. Ele não está procurando esse ângulo oposto pelo vértice. Então, aqui vai medir quanto? 40 graus. Então, eu tenho a medida aí de 40 graus. Agora, ele pede aí o valor de x e de y. Ó, esse ângulo é oposto pelo vértice com esse. Então, eu tenho que 2x vale 120. Vem aqui na tela comigo. Letra C. Então, eu tenho que 2x é igual a 120. Divido todo mundo por 2, porque eu quero achar o valor é de x. 2 dividido por 2, 1 vezes x, x. 120 por 2, 60 graus. Dando continuidade lá, o que nós temos? Olha aqui para você ver, ó. Você não tem o x mais y dando 180? Então, vem cá comigo aqui, ó. Olha aqui para você ver, ó. X mais y é igual a 180 graus. O x vale quanto? E o y é o que eu quero descobrir. Beleza? Tranquilo até aí ou não? Então, o que eu posso fazer aqui? Menos 60 dos dois lados. 60 menos 60, aí sim é zero. Então, y é quanto aqui? 120 graus, né? Porque 120 com esse, 180 graus. Tranquilo? Então, voltando lá na nossa tela lá, nós temos aí, ó, x vale 60 e y vale 180 graus. Se dois ângulos são opostos pelo vértice e têm a mesma medida, e são indicados por 4x menos 10 um ângulo e o outro 6x menos 40. Aí pediu para determinar aí o valor de x. O que nós vamos fazer aqui então? Vem aqui na tela aqui comigo aqui, ó. Eu tenho na questão número 5, letra A. Eu tenho dois ângulos. Vou falar aqui que alfa é 4x menos 10 e beta 6x menos 40. Esses dois ângulos,
alfa é oposto pelo vértice de beta, ou seja, alfa é igual a beta. Então, o que eu posso fazer? 4x menos 10 é igual a 6x menos 40. Quero tirar o 10 daqui, então eu ponho mais 10. 4x menos 10 mais 10 é igual a 6x menos 40 mais 10. Corta, corta. 4x é igual a 6x menos 30. Agora eu quero tirar esse 6x. Então, ele é positivo, eu vou pôr menos 6x dos dois lados, tá? Então, é 6x menos 30. Esse com esse dá zero. Menos 2x é igual a menos 30. Divido todo mundo por menos 2. Menos 2 com menos 2 dá 1. 1 vezes x é x. Menos com menos é mais. 30 por 2 é 15. Qual que é o valor de x? 15 graus. Tá aí. Voltando lá na nossa tela. Tem o resultado aí de 15. Qual que é a medida desses dois ângulos? Então, eu venho cá e volto aqui, ó. Olha lá. Vamos lá comigo. Vou pegar aqui o alfa. É 4, não é x, mas x não vale 15. Então, eu posso falar que alfa é... Quanto que é 4 vezes 15? 60 menos 10. Alfa é 50. E beta? Beta não é oposto pelo vértice? Então, também vale 50 graus. Se você estiver duvidando, substitui aqui, ó, 6 vezes 15 menos 40. Você vai ver que você vai chegar nos 50 graus. Então, a medida desses ângulos é de 50. A medida do ângulo complementar ao ângulo x, ou seja, complementar ao ângulo x. Volta aqui, então, comigo aqui no quadro aqui, ó. Complementar. Essa aqui foi a letra B. Vou fazer a letra C. Complementar quer dizer o quê? Que ele tem que chegar a 90. Então, o complementar aqui, ó, 90 menos 15. Então, complementar é 75 graus. 75 é complemento de 15. Por quê? Esse ângulo com esse dá 90. Então, vira um ângulo complementar aí. Tranquilo? Voltando na tela. Então, tem aí que x é igual a 75. E chegamos aí ao final aí de mais um PET. Galera, faça com calma, bastante atenção. Quiser utilizar o software GeoGebra, ele é bem útil para esse tipo de atividade. Refaça e tenta aí desenvolver esse conhecimento aí cada vez mais. Um grande abraço aí e até mais.